Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E como eu falei, né, na última aula ficou o pensamento do filósofo Thomas Hobbes, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, a respeito dessa organização social, certo? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 5, e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo. Então, já de início tem aqui um pouco a respeito do pensamento do Thomas Hobbes, tá certo? Que é esse pensamento. Vou contar como era violenta, perigosa a vida no estado natural anterior às leis, quando todos podiam fazer tudo, mas temiam as ações de qualquer um. Então, para o Hobbes, já dá a entender aí de que ele acreditava que, por estado de natureza, as pessoas elas não seguiam, elas viviam em eternos conflitos. Então, ele coloca aqui no livro de vocês, ele vai explicar, né? Ele traz um pouco do pensamento dele, de como, na visão do filósofo, era essa vida aí perigosa e violenta antes que existissem as leis, tá certo? Então, no início, na visão do Thomas Hobbes, no início, a condição humana era a de guerra de todos contra todos. Ou seja, todos os seres humanos viviam em constante guerra, em constante conflito, uns contra os outros. Afinal, na visão desse filósofo, cada ser humano era livre para fazer o que quisesse e tomar para si aquilo que desejasse, já que não existiam as leis, as regras. Então, cada pessoa agia de forma livre, né, para fazer aquilo que bem entendesse. Inclusive, pegar coisas de outras pessoas, caso eles desejassem. Então, portanto, não havia paz nem segurança para ninguém e todos temiam o perigo de uma morte violenta. Lembrando que esse, na verdade, é o pensamento do filósofo Thomas Hobbes, tá, gente? Estou só lendo aqui para vocês entenderem melhor. Então, o Thomas Hobbes, ele colocava que as pessoas elas não tinham paz, porque elas viviam nessa constante aflição de ter a qualquer momento uma morte violenta. Os seres humanos então eles concluíram que seria melhor que cada um cedesse parte da sua liberdade em favor de um líder. Um líder que ficasse responsável por organizar toda essa sociedade, as pessoas, tá certo? E que construísse, criassem as leis, as regras, para que as pessoas seguissem e dessa forma conseguissem viver em paz. E desse momento em diante, o líder, esse líder em que as pessoas escolheriam para administrar, vamos dizer assim, a sociedade, seria a autoridade máxima, um soberano, e todos seguiriam as leis que ele estabelecesse, que fossem criadas por ele. Assim, todos perderiam, na verdade, parte de sua liberdade, mas tornariam possíveis a sua própria sobrevivência e uma convivência pacífica com os demais, porque antes, mesmo possuindo toda a liberdade possível para o ser humano, eles não tinham paz, eles não tinham sossego. E a partir dessa perda, né, de parte dessa liberdade, eles conseguiram viver de forma pacífica, de conseguir sobreviver em relação aos outros, porque cada um iria respeitar essas leis, essas regras, e assim ninguém invadia a propriedade de ninguém, ninguém ia atentar contra a vida de ninguém, cada um seguiria ali obedecendo essas leis e conseguiria viver de forma pacífica. Depois disso, para evitar as punições, cada um poderia fazer o que o soberano permitisse, deveria fazer o que ele exigisse e teria de evitar o que ele proibisse.
por meio das leis. Então, esse era o caminho para que os seres humanos pudessem obter uma vida, conseguisse, na verdade, sobreviver e ter uma vida pacífica, excluindo aí de vez esse perigo de uma morte violenta a todo momento que existia antes da criação dessas leis, tá certo? Antes, na verdade, nesse estado de natureza em que eles viviam. Era dessa forma que o Thomas Hobbes colocava. O ser humano ele vivia nesse estado de natureza, esse estado de uma guerra de todos contra todos, de um conflito constante, tá certo? Era o estado de natureza que o Thomas Hobbes afirmava. E isso nos leva aqui a uma discussão a respeito das regras, da importância dessas regras. Nós vimos que esses seres humanos, eles perderam parte da sua liberdade para que consigam, dessa forma, sobreviverem. Então, para que serviriam, então, as regras? Qual a necessidade de termos regras? Então, a convivência humana, as relações humanas, é um tema filosófico de grande importância e também muito discutido ao longo dos anos por diversos filósofos, tá certo? Então, alguns desses filósofos definiram os seres humanos como seres sociais e políticos por natureza. Então, para esses filósofos, os seres humanos, eles são seres sociáveis, ou seja, são seres que necessitam de se relacionar com outras pessoas, de conviver em sociedade. E, consequentemente, são seres políticos por natureza. Um exemplo dessas definições do ser humano como um ser social e político, ele aparece logo na antiguidade grega, como mostra a célebre afirmativa: o homem é um animal político, que a gente pode encontrar, na verdade, na obra Política do Aristóteles. O Aristóteles, ele afirma que o homem, quando ele diz homem, ele diz todos os seres humanos, é um animal político. Político por quê? Porque ele necessita viver em sociedade, viver de forma organizada, em uma organização social. Então, ele é um animal político, diferente dos demais animais que não têm essa capacidade de viver em sociedade, em viver seguindo regras, leis, enfim. Outro exemplo aparece na modernidade, expresso na obra O Espírito das Leis, de Montesquieu, que afirma: o desejo de viver em sociedade é para os homens uma lei natural, ou seja, por natureza, o homem ou os seres humanos, eles têm o desejo de viver em sociedade, de viver se relacionando com outras pessoas. Então, essa concepção, ela permanece em voga no pensamento contemporâneo, como ressalta a seguinte citação de Pons e Gonzalez: o ser humano é social por natureza e necessita dos demais desde o seu nascimento até o fim da vida. Os seres sociais não são completos se lhes falta a relação com os outros. Sua dimensão grupal é básica para desenvolver-se completamente. Então, ou seja, todos esses filósofos afirmam que nós, seres humanos, precisamos nos relacionar, precisamos viver em sociedade, porque isso é algo da nossa natureza, da natureza do ser humano, diferente dos demais animais que agem apenas de acordo com esqueci a palavra no momento, mas eles não raciocinam, eles agem por impulso, por natureza, pela natureza do animal. Então, é diferente dos seres humanos, que têm essa capacidade, essa racionalidade de conseguir viver de forma organizada com outros seres, por instinto, lembrei a palavra. Então, os demais seres vivos, né, os demais animais, eles agem apenas por instinto, diferente do ser humano, que
é natural a ele, essa organização, essa relação social. Então, o que esses filósofos, na verdade, eles quiseram dizer aqui, ressaltar, é que é o fato de que nenhum ser humano sobreviveria em tal isolamento, nem em total desordem. Então, por isso que foi necessário, na visão do Thomas Hobbes, criar essas leis, que esses seres humanos eles abdicassem de parte dessa liberdade para que houvesse uma harmonia, para que houvesse aí uma ordem, porque nenhum ser humano conseguiria sobreviver nem totalmente isolado e nem em uma total desordem. Então, para alguns pensadores, isso teria levado os nossos ancestrais a se reunirem, formando grupos, como famílias, comunidades e sociedades. Então, foi essa necessidade de viver com outras pessoas, se relacionando com outras pessoas, é que surgem as famílias, as comunidades e as sociedades. Ademais, foi preciso estabelecer as regras e autoridades que organizassem a convivência entre os seus membros, dando início a um modo de vida marcado pela convivência e pela presença de regras nos mais diversos contextos. Afinal, além de orientar o nosso comportamento, as regras nos garantem a posse daquilo que compramos, por exemplo, ou ganhamos, e nos indicam, por exemplo, de como participar de um jogo, como vencê-lo e assim por diante. Não é apenas em relação à sociedade que a gente consegue aplicar essas regras. Então, a gente consegue aí identificar a importância de ter regras na nossa sociedade, para que os seres humanos eles não vivam em um constante conflito, eles consigam se relacionar respeitando a liberdade do outro, respeitando as regras, porque essas regras é que são responsáveis por organizar aquela sociedade, tá certo? E lembrando que as regras elas não são iguais, cada sociedade tem as suas regras, cada governante aí fiscaliza, enfim, é responsável por organizar essa sociedade, tá certo? Mas a importância das regras não muda em lugar nenhum. Então é por isso que a gente precisa não só reconhecer a importância das regras, mas também de respeitá-las, principalmente, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem suas dúvidas no chat, tá certo? Qualquer dúvida. E até a próxima aula. Até mais.